Meus amigos, e aqui, voltando para o Brasil, Congresso Nacional, a turma está querendo apoio. Em uma tentativa de se aproximar dos evangélicos, Lula enviou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para um culto da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Ligado à Igreja Batista, Jorge Messias afirmou ter levado uma mensagem de diálogo, paz e união aos parlamentares. O culto marcou a posse do novo líder do colegiado, o deputado federal Eli Borges, que assume no lugar do deputado Silas Câmara. Como é que você vê essa tentativa de aproximação, Diogo? Estava vendo no site da Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Evangélica tem cerca de 200 filiados. É claro que eles não votam tudo em bloco, mas é um colegiado importante no Congresso Nacional, um dos mais importantes, principalmente quando a gente fala de pautas de costume. E o presidente está mandando o Jorge Messias para buscar essa reaproximação. Como é que você vê? Acho que é uma das tarefas mais difíceis junto da Câmara do presidente Lula, porque ele se distanciou muito desse pessoal durante a campanha. Nem tanto ele, mas pessoas próximas dele, inclusive a Janja, fizeram algumas declarações que soaram muito desconfortáveis para os evangélicos. E nesse momento eles ainda têm ainda tem uma ligação intensa com o ex-presidente Bolsonaro. Então acho que vai ser um trabalho bastante intenso, mas ele tem que começar a fazer, porque afinal de contas, em política, tem que conversar com todo mundo. E, lógico, um líder evangélico tem uma liderança muito grande. Normalmente, ele tem uma relação mais próxima, mais direta com o eleitorado do que muitos outros políticos. Ele quase sempre conta com o voto do mesmo eleitor nas eleições seguintes pela relação que ele mantém. Então, é muito importante que o Lula converse bem com eles e também com todos os outros da base até adversária. Teve um evento do PT, ô Gesualdo, em que o presidente ele fala disso abertamente, de que a gente precisa rever os nossos erros. A gente perdeu o público evangélico. A gente não, como é que a gente tem que fazer para se aproximar? Como é que a gente tem que fazer para conversar, né? É o termo que ele usa muito. Como que a gente faz para conversar com esse público? O PT se distanciou não apenas dos evangélicos, né, mas muito da sua base de apoio. Eu me lembro uma vez de um comício em que o Mano Brown chamou a atenção dos petistas que estavam no palanque, exatamente porque eles viraram as costas para as comunidades. Mas, em especial, quanto aos evangélicos, você nos traz um dado aqui alarmante. Se nós temos 513 deputados e 81 senadores, dos quais 200 são de uma frente específica ligadas a um grupo evangélico, é uma força política como nenhuma outra hoje é. E esse apoio político não pode ser desprezado. Claro que integralmente talvez o governo não consiga reconquistar, mas ainda que seja parte desse pessoal. E tem parte desse pessoal agregado ao governo, né? A gente vê manifestações de deputados que são pastores favoráveis ao governo, entretanto precisa construir bases, porque não há como, num cenário de 600 parlamentares mais ou menos, governar sem 200. Mas assim, só para deixar claro, esses 200, eles se dizem filiados, mas tem muita gente ali que não vota, não é tão fiel assim. Por exemplo, vota com o bloco. Você sabe quem está na Frente Parlamentar Evangélica? Alguns petistas, inclusive. A Benedita da Silva, ela é do PT e é da Frente Parlamentar Evangélica. Sabe quem está também na Frente Parlamentar Evangélica? A Maria do Rosário. Ou seja, não é alguém que se identifica com esse voto evangélico, né? Mas apesar de ter uns ou outros ali que não são assim identificados, né? Não são notadamente evangélicos, ainda assim é um bloco muito importante da Câmara. Mas as bancadas cristãs, principalmente as evangélicas, elas têm crescido muito e constantemente nas casas legislativas do país inteiro. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia, nas assembleias, enfim, né? Então, de fato, mostra que as igrejas elas se organizam para participar ativamente do processo político. Então, é importante que o governo federal, né, tente ter uma aproximação, tente manter o diálogo com uma representação que é bastante importante. Nós estamos falando de 200 deputados, são cerca de 40% da Câmara dos Deputados. E Koba, eu só queria... Numa guerra, pior que você perder um exército é você perder para o adversário. E o PT não perdeu só os evangélicos, ele perdeu para o seu principal adversário, que é o Bolsonaro, que tem uma pauta, família, pátria, que o aproximou desse grupo evangélico. E acho que o Lula, o Lula, eu acho que é o cara... É
É o maior político que a gente tem no país hoje, de habilidade, é o presidente Lula. Ele consegue enxergar, e ele, não vou falar que o Bolsonaro não tem carisma, mas o Lula tem um carisma que ele consegue aproximar as pessoas. Você vê, ele vai fazer uma ação que ele vai trazer parte dessa bancada evangélica para próximo dele. Vai trazer próximo dele, pela habilidade dele, e é lógico, a caneta do poder também, minha gente, a caneta do poder é pesada. Faz muita diferença. Faz diferença. E não é só amor, não vai ser só no amor. A caneta de você estar sentado na cadeira é muito pesada, principalmente para quem tinha caneta e perdeu. Então ele vai trazer parte desse público evangélico para próximo, mas ele vai construir uma relação, porque se você for ver, todos os conflitos que o governo tem, sempre, pode falar qualquer conflito, sempre a palavra final e o gesto final e a aproximação final é o presidente Lula. O Haddad está com problema junto com o Congresso, foi na casa do senador, o Arthur Lira. Quem vai lá no final é o Lula, porque ele também tem uma estratégia de desgaste, vai lá, manda alguém, a pessoa se desgasta e estica. Ele manda uma sinalização para o empresário, manda uma sinalização para a Câmara, e aí ele vai observando. A hora que ele observa, ele é certeiro na ação. O Lula não vai sem ter todos os diagnósticos e sentimentos políticos antes de agir. Se ele está indo para o grupo evangélico, é porque ele já tem tudo diagnosticado e sabe como agir. E tem uma coisa que eu queria ouvir de vocês também, que é a dificuldade para essa aproximação. Porque veja só, ele está enviando o advogado-geral da União, Jorge Messias, que pouca gente sabe que é evangélico, né? A gente está noticiando aqui, mas não é algo que o caracteriza. A gente não consegue, ou talvez provoque vocês aqui, se vocês sabem ou não, vocês conseguem dizer 3 lideranças evangélicas de relevância, líderes nacionais, que tenham apoiado o presidente Lula? Consegue dizer uma? Assim, é muito difícil. Às vezes tem, claro, pastores, mas não tem ninguém assim. Mas todos conversam com ele nos bastidores. Mas nós, pobres mortais, não sabemos que o Messias era evangélico. Não, sabia porque a gente já conversou aqui, né? O público em geral não sabe, mas os grandes líderes sabem. E é essas pessoas que eles vão procurar. Primeiro eles vão procurar os grandes líderes e aí vão mapear, e aí vão mapeando para baixo. Mas esses grandes líderes reconhecem o Messias como evangélico. Tanto é que parte do apoio do Messias para vir a ser do Superior Tribunal Federal, ele tinha muito apoio do PT, mas tinha também a questão dele ser evangélico para contrapor quem já estava lá e era evangélico. Então, as grandes lideranças, que é onde o Lula quer chegar, antes de chegar no rebanho para baixo, são os grandes líderes, e eles sabem que o Messias é evangélico. Mas se você analisar de modo geral, o discurso de uma parte das grandes lideranças já está muito mais ameno. Você tem ainda uns 2 ou 3 mais raivosos. Tanto é que o dia 25, que é convocado pelo Bolsonaro, você só vê o Malafaia. Só viu o Malafaia até agora. Posso não estar acompanhando. Mas o Malafaia aparece. Não, hoje eu vou pagar, amanhã eu não vou pagar. Mas é o Malafaia que fala que em nome dos evangélicos. Mas tem muitos outros. O Marco Feliciano, o Nicolas Ferreira também é da igreja. Agora eu queria te perguntar uma coisa em relação a isso. Em algum momento, ainda que haja uma aproximação, vai se gerar uma nova crise quando alguma pauta de costume for pautada, né? Porque imagine só, um governo progressista, ele é geralmente pró-aborto, ele é geralmente pró-liberação de drogas, ele é geralmente muito mais aberto nas questões da sexualidade, nos direitos da comunidade LGBT. E isso aí, se for pautado, os líderes evangélicos são pressionados a serem contra. Ou seja, como é que você vê a continuidade dessa relação, se ela vai se ela é sustentável ao longo do tempo, Diogo? Esse é um ponto muito importante que você colocou, Nelsinho. Mas antes quero só lembrar, tem mais de 50 líderes evangélicos ou pastores que apoiaram em 2022 o presidente Lula durante a campanha. Então existe. Até porque religião não é ideologia política. Então não é simplesmente o fato de que se eles são pastores evangélicos, eles estão diretamente com o Bolsonaro. Muito ao contrário, a não ser nesse ponto que você colocou, que é importantíssimo. O que acabou aproximando mais líderes
religiosos do Bolsonaro foram essas pautas de costumes especificamente. Mas eu não tenho visto o governo Lula mexer com essas pautas. A gente tem visto coisas pontuais, coisas de apoiadores do governo. Recentemente andaram criticando muito porque tem uma publicação de pequena relevância do Ministério da Saúde chamando mães de parideiras, se não me engano, e não com o nome de mães. Que pariu. A pessoa que pariu, exatamente. Agora, isso é uma coisa muito pequena, isso não é uma pauta de governo para levar a sério. E eu acho que o caminho do presidente Lula, pelo que eu estou enxergando, vai ser não mexer fortemente com essas pautas. E nem acho que o Lula vai trazer a questão do aborto para discussão, não. Tem que combinar com o pessoal da assessoria para não começar a chamar todes nas publicações do governo, né? Porque isso aí mexe com o público evangélico. Né? Eu acho que a gente vai ter agora a primeira grande discussão, né? Vocês devem saber, o Código Civil passa por uma reforma, inclusive colegas nossos estão trabalhando no projeto de reforma do Código Civil, e o direito de família muda bastante. E trará muitas coisas de discussão pontuais. Então eu acho que já vai ser o termômetro. Dá um exemplo aí. Por exemplo, né, a adoção clara da união homossexual, reconhecido como família. E a gente sabe que existem projetos na Câmara exatamente para que isso não aconteça. Que mais? Muda a nomenclatura em relação ao pátrio poder, agora vai ser responsabilidade paternal. Então nós vamos ter bastante guarda compartilhada, vamos falar inclusive agora de convivência com animais durante o divórcio. A sucessão muda bastante, o curador passa a ter um certo privilégio no recebimento das heranças. Tem muitas coisas que esse projeto deve terminar, eu imagino, até abril, por aí, vai ser apresentado ao senador Pacheco, e aí nós já vamos ter o primeiro termômetro das questões. Não são tão agressivas. Por exemplo, né, nós tínhamos uma companheira aqui que ela defendia o fim da fidelidade no casamento. Ela havia pautado isso como discussão porque entende que exigir a fidelidade é tolerar a liberdade do indivíduo de ir ao leito alheio, né? Isso não passou, isso não está no projeto. Mas ela queria que se estivesse na lei, bem claro. O artigo 1566 do Código Civil prevê entre os cônjuges... Japonês, cuidado com o que você vai falar aí, que você vai apanhar em casa aí. Não. Era simplesmente revogar esse inciso 1, que fala do dever de fidelidade, o que implicaria, né, no silêncio eloquente, dizer que não haveria mais a fidelidade. Eu quero fazer, peraí, Diogão, eu quero fazer um jogo rápido aqui na nossa mesa, Wilson, começando por você. O que você acha do direito de fidelidade no casamento? Total. Dá o nome dessa fulana aí que eu vou mandar mensagem pra ela. Isso aí. Isso é um estrategista político, né? Garantiu um jantarzinho hoje à noite, né? Mas uma coisa que é importante, que a gente fica falando também, abre o diálogo, né? O abrir o diálogo também não é ter o cara 100%, né? O abrir o diálogo é ter justamente a oportunidade, quando entrar pautas nesse sentido que vão pro Congresso, ou que abre uma discussão, você tem um caminho de diálogo com essas lideranças, que hoje não tem. Hoje elas estão distantes do governo, estão distantes da turma. Vamos falar do governo, distantes do governo. O que acontece? O Lula, sabendo disso, ele vai trazer para perto dele. Ele não quer que esse mundo de 200 deputados, ou esse mundo evangélico, esteja limitada a um ministro. Ele quer cuidar desse mundo evangélico, dessas lideranças evangélicas. Ele está mandando um emissor que é um cara próximo dele, mas para ele ter esse mundo evangélico próximo, de ele ter o diálogo das conversas. Agora, o Rodolfo já falou, quero ouvir de você, Diogo. Como você viu a crescente do público evangélico nas eleições? Como isso se tornou um capital político importante? Como isso tem definido o resultado de eleições nos últimos anos? Posso falar da infidelidade também? Claro. Eu não levantei essa bola para você, né? Me desculpa. Vale lembrar que o Código Penal previa a infidelidade da mulher. Era das coisas maiores excrescências para a gente pensar nos dias de hoje. A infidelidade era crime se fosse cometida pela mulher. Isso tinha que cair mesmo. E eu quero crer que esse novo código virá sem grandes imposições. O que incomoda a muitos pastores, a muitas lideranças, é quando lhe impõem algum costume. Porque os bons pastores, os bons líderes evangélicos, os bons líderes familiares querem transmitir os seus valores para suas famílias, para suas comunidades, mas não querem que lhe imponham nada, como também não fazem questão de impor
aos outros totalmente diferentes as vontades. Então eu entendo que muitos vão respeitar o casamento entre pessoas de mesmo sexo, entre pessoas diferentes, sem problemas, porque isso não é um caso de impor aos outros ou não. E eles, dentro das suas comunidades, vão saber fazer os discursos para trazer as pessoas pelo caminho que acham mais importante.